A menina, que sabia demais. Em 1930, na cidade de Delhi, na Índia, nasceu uma menina chamada Shanti Devi. Durante os primeiros anos de vida, era uma criança tranquila, com hábitos normais e uma inteligência aguçada. Mas algo começou a chamar a atenção de seus pais. Shanti falava com frequência de uma vida anterior, não em devaneios infantis, mas com precisão assustadora. Ela dizia com firmeza que havia sido casada, que morava em outra cidade chamada Mathura, a mais de 140 quilômetros de distância, e que morreu durante o parto do seu filho. O nome do marido? Kedarnath. O dela? Lugdi Devi. Seus pais, hindus tradicionais, tentaram silenciar a criança. Achavam que tudo não passava de fantasia. Mas Shanti não recuava. Insistia que aquela era sua vida real, e a atual era apenas uma nova tentativa. Ela descrevia detalhes íntimos: a cor da casa, os móveis, o templo que costumava visitar, as roupas que usava, e até uma cicatriz no corpo que alegava ter da vida anterior. Ela tinha apenas 4 anos, mas falava com a firmeza de uma adulta. Aos 6 anos, recusou-se a comer certos alimentos, alegando que, em sua vida anterior, não os comia por questões religiosas. Quando corrigida pelos pais, respondeu com frieza: "Vocês não são minha verdadeira família. Minha casa fica em Mathura. Meu marido está lá." Essa frase foi o ponto de ruptura. Os vizinhos começaram a comentar. Os jornais locais ficaram sabendo. E o caso começou a se espalhar como fogo, justamente o símbolo que marcaria toda a sua história: a jornada para o passado. Diante da insistência de Shanti, os pais finalmente decidiram investigar. Enviaram uma carta para Mathura, para o suposto marido, Kedarnath, contando a história da menina que dizia ser sua esposa reencarnada. A resposta veio rápido. Kedarnath confirmou que sim, sua esposa Lugdi Devi havia morrido 9 anos antes, exatamente como a menina havia descrito. E mais, Lugdi realmente morreu ao dar à luz um menino. Shanti estava certa até nos detalhes médicos. Disse que sentia dor ao andar devido a uma operação mal feita na gravidez. Quando comparado aos registros hospitalares, tudo batia. Ela mencionou que pediu ao marido que não se casasse novamente após sua morte. E Kedarnath, visivelmente abalado, confirmou que essa conversa realmente ocorreu. Nos últimos momentos da esposa. Curiosos e já céticos vencidos, os pais decidiram levar Shanti até Mathura. Ao chegar na cidade, a menina ficou paralisada. Seus olhos varreram cada canto das ruas como se voltasse a um lugar conhecido. Pediu para ser levada a uma rua específica e, sem ninguém guiar, encontrou a casa de sua vida passada. Ao entrar, chorou. Reconheceu imediatamente os móveis, descreveu cômodos fechados e apontou onde ficavam objetos que já não estavam mais lá. Identificou os sogros e chamou cada um por nomes carinhosos usados por Lugdi. Quando viu Kedarnath, fixou o olhar. Não houve dúvida. Ela o reconheceu. "O mais impactante", reconheceu seu filho, e se aproximou dele como uma mãe faria. Investigação oficial. O caso ganhou proporções tão grandes que chegou aos ouvidos de Mahatma Gandhi, que ficou intrigado com os relatos. Ele decidiu que a história deveria ser examinada formalmente. Criou uma comissão com 15 membros, incluindo políticos, médicos, educadores e advogados, que acompanharam Shanti durante toda a sua jornada em Mathura. Durante os interrogatórios, Shanti respondeu com firmeza e naturalidade. Nunca hesitou. Não entrou em contradições mesmo diante de perguntas armadas para pegá-la em erros. Descreveu locais da cidade que nem existiam mais, mas que batiam com registros antigos. Disse onde ficava uma caixa com joias escondida na casa antiga. Quando a comissão verificou, a caixa estava lá, exatamente onde ela havia dito. A comissão, após semanas de observação, concluiu que não havia explicação lógica ou racional para os conhecimentos da menina. O relatório final dizia: Shanti Devi apresenta um caso documentado e sólido de memória de uma vida anterior. Não há elementos que provem fraude ou influência externa. O conhecimento demonstrado por ela vai além do possível para uma criança de sua idade. Especialistas de fora da Índia também se interessaram. Psicólogos, pesquisadores do Ocidente e até jornalistas britânicos
Viajaram até lá para entrevistar Shanti. Todos saíam com a mesma sensação. Algo impossível estava acontecendo. E quanto mais investigavam, mais o mistério aumentava. A menina, que nunca esqueceu. Ao longo dos anos, Shanti Devi cresceu carregando o peso de 2 vidas. Mesmo com o tempo, suas lembranças nunca desapareceram completamente. Quando jovem, visitava frequentemente a família de sua vida anterior. Manteve contato com o filho, tratava Kedarnath com respeito e carinho, mas nunca voltou a viver como sua esposa. Shanti jamais quis fama, recusou dinheiro, entrevistas sensacionalistas e ofertas para participar de programas. Dizia que seu objetivo era apenas provar que a alma continua viva e que a morte não é o fim. Ela viveu discretamente até 1987, quando faleceu aos 61 anos. Mas sua história continua viva, estudada por espiritualistas, cientistas e curiosos até hoje. O caso de Shanti Devi é um dos mais documentados e respeitados exemplos de possível reencarnação já registrados na história moderna. Mesmo hoje, mais de 90 anos depois, seu nome ainda é citado em livros e documentários como evidência concreta de que a consciência pode transcender o corpo físico. Talvez nunca tenhamos respostas definitivas, mas enquanto histórias como a de Shanti existirem, a dúvida continuará. E se a vida não acabar com a morte? Se essa história te deixou arrepiado, imagine o que ainda vem por aí. Inscreva-se no canal, ative o sininho e prepare-se para conhecer os mistérios mais incríveis do mundo. E me diga nos comentários: você acredita em reencarnação? Até o próximo caso misterioso.